Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Galera, nós estamos começando mais um episódio do Jornada do Loteamento. Nós estamos na segunda temporada e hoje nós vamos conversar sobre lógica urbana, sobre pensamento estratégico, vocação da área e de coração, tudo mais que o nosso convidado quiser falar. Então a gente pode ficar aqui... Vamos colocar aí mais de 1h30, se for o caso, 2 horas batendo papo. A gente até combinou que pode ser fase 1 e fase 2, de tanto assunto que a gente pode explorar. Mas eu tenho o prazer de estar na minha frente o Tomás Assunção, que é o CEO da Urban System. Obrigado, Tomás, por ter prontamente atendido o nosso convite. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Acho que é sempre uma oportunidade de conversar e principalmente com uma interlocução inteligente que aborda de forma correta essas coisas do desenvolvimento imobiliário. Então, o loteamento é uma âncora fortíssima para qualquer empreendimento imobiliário, principalmente agora que as grandes propriedades, as grandes áreas que estavam na borda da cidade, fazendas de borda de cidades, estão começando a receber a expansão urbana e o desenvolvimento dessas grandes áreas passa sempre por uma ancoragem de loteamento, né? E depois tem os outros produtos todos que vão constituir um bairro planejado, enfim. Legal. Uma delícia estar aqui com você. Obrigado. Tomás, eu tenho um fato curioso. Quando a gente combinou de bater esse papo, eu já tinha escutado seu podcast que você fez com o Felipe Cavalcante, né? E aí eu baixei o episódio, eu pousei em Goiânia com um coordenador meu. Falei, cara, vamos escutando o podcast do Tomás daqui até Querência. São, 9, 10 horas de viagem, né? Aí foi legal, porque a gente começou a escutar, né? E esse meu coordenador, ele falou assim, caramba, o que você vai abordar com esse cara? Ele sabe tudo, porra. Então, assim... O que me chamou muita atenção no seu podcast assim, é a forma como você construiu a sua carreira e como que várias experiências da sua vida compuseram, vamos dizer assim, um repertório rico na capacidade sua, e obviamente isso se traduziu para a Urban Systems, de compor os processos estratégicos, né? Mas eu queria que você desse uma pinceladinha na sua história, que é muito legal mesmo, assim. A sua formação, o fato de que você fez um negócio da prótese. Achei um negócio super legal, cara. Não, na verdade, primeiro o Felipe é super querido, então é assim como você, abriu uma conversa e a conversa não tinha fim, né? Então comecei a falar da minha trajetória, de repente ele falou, bom, e você vai falar da Urban ou não vai falar? Felipe é muito querido. Mas é assim, a minha formação, ela é uma formação que é um grande patchwork, é um caleidoscópio, porque eu me formei em engenheiro metalúrgico, né? E no 4º ano descobri que eu não tinha nada a ver com aquilo, que eu achava que não ia fazer absolutamente nada ligado a isso. E aí eu acredito muito numa coisa do acaso, né? Tem uma lenda de Serendip, que é a lenda de dar a chance para o acaso ocorrer na tua frente, na tua vida, né? E aí o acaso apareceu para mim na forma de um aluno meu, que eu dava aula de inglês, que era médico, ortopedista. E ele me trouxe um problema que era de que as placas, parafusos que ele estava colocando e retirando das pessoas estavam quebradas, enferrujadas, e ele queria que eu, na faculdade, estava no último ano, que eu fizesse um estudo para ver o que estava acontecendo. E eu, como sou uma pessoa muito curiosa, para mim tudo me interessa, eu sou daquelas pessoas que sento na sala de espera e arranco a página da revista porque tem um assunto interessante, né? Eu falei, vamos ver, claro, e me dá aqui esse negócio aí. Deixa eu estudar. E ele me deu um livro. E eu fiquei devorando o livro e fiz os corpos de prova. E quando chegou o resultado, que eu olhei e comparei com o livro, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é um aço que você compra na padaria.
E aí fui falar com o meu professor. Eu falei, olha, professor, aconteceu isso, contei a história para ele. Ele falou, não, mas é isso que está aqui no resultado. É isso mesmo, entrega para ele. Quando eu entreguei para ele, ele falou, olha, Tomás, que loucura. Eu vou fazer uma apresentação num congresso nacional em Recife, em novembro. Isso era junho, por aí. Você não faria essa apresentação comigo? Eu faço a parte da medicina, você faz a parte da engenharia. Falei, vamos embora. Bora. Bora, agora. Só que eu preciso estudar esse assunto, porque eu não sei o que é. E ele me deu lá uns 4, 5 livros, eu comecei a devorar esse assunto. Fiquei completamente apaixonado. E aí, obviamente, nos livros, as separatas e os contatos com as pessoas lá fora, na Europa e tal, acabei indo estudar biomecânica em Glasgow, né? E isso fez com que eu tivesse uma formação de biomecânica nos anos de 1970, né? Caramba. 72, 74, a gente fundamos no Instituto, no IPT, um Instituto de Biomecânica naquela época. Eu e o Milton Schoff, que era o médico, que é o médico, meu amigo até hoje. Enfim. Mas esse ciclo aí demorou uns 7, 8 anos, onde eu trabalhei nos hospitais, tinha uma área de biomecânica dentro dos hospitais para a formação dos ortopedistas. E foi uma coisa muito boa, uma experiência muito rica na minha vida. E aí dessa vai para outra, vai para outra, vai para outra. Eu vou sugerir o seguinte, quem quer conhecer mais da vida do Tomás, vai lá no podcast do Felipe, isso que é muito legal. Mas o ponto que eu queria deixar claro aqui, cara, assim, que engraçado que o Fabiano, há pouco, né, eu fiz também um podcast com o Fabiano de Marco, da Idealiza, e ele falou da importância, cara, do repertório para tomada de decisões. Né? A quantidade de experiências que você tem na sua vida para que isso te ajude no processo de tomada de decisões estratégicas. E assim, isso me chamou muito a atenção na sua história, né, cara? Tem uma história que é muito marcante também, é quando eu vi o Steve Jobs fazendo uma palestra, que todo mundo viu isso, né? Stanford, de formatura, onde ele conta a trajetória da vida dele e tal, inclusive quando ele foi estudar caligrafia, né? E que ele percebeu que o ter estudado caligrafia deu a ele uma informação para o design do Macintosh. Que foi copiado pela Microsoft depois, depois foi copiado. Mas, enfim, mas aí ele diz essa coisa do connecting dots, né? Você vai conectando coisas que, num primeiro momento, aparentemente não faz sentido, mas você diz, estudar caligrafia nessas alturas do campeonato. Não, mas numa determinada hora na tua vida, o fato de você ter estudado isso aparece. Comigo foi mais ou menos a mesma coisa, porque foi uma trajetória que eu fui para o interior, fiz estudos de fazenda, irrigação, fui para Israel ver irrigação. Então você vai construindo um arcabouço, essa palavra está na moda, um arcabouço de conhecimento que a todo momento ele se apresenta para você, né? Então, foi muito rica a minha vida. E eu gosto, nesse discurso, cara, o final do discurso, ele fala assim, still hungry, still foolish. É isso. Não é assim? Seja tolo e seja faminto. Faminto. Né? Faminto por conhecimento. Então, né? O grupo lá na Urban, o grupo de diretoria chamam os insaciáveis. Os insaciáveis? Tem tudo a ver. É tudo a ver. E aí, antes da gente entrar, você falou que você fez o podcast com o Felipe e acabou não falando nada da Urban. Né? Então, fala da Urban, assim. E aí? Como é que foi fundada? Qual que é o propósito dela? E a gente entra aí nas coisas mais específicas. Bom, a Urban, eu fui diretor da Método Engenharia durante 7 anos, diretor de marketing da corporação. E foi uma escola maravilhosa para mim, porque a Método era uma empresa, ainda até hoje, uma empresa curiosa, arrojada, conectada no mundo, e isso lá na década de 80 era uma empresa que se destacava das outras exatamente por esse pensamento arrojado. Então,
tinha uma empresa que fazia escoramento na Alemanha. A gente ia para a Alemanha, via o que era, não sei o que, estabelecia uma parceria, bababá. Tinha uma empresa de pré-moldado no Canadá, vamos para o Canadá. E esse DNA de curiosidade e de busca pelo o que a gente conhece como Oceano Azul, né, que é não estar na vala comum da briga por preço e se degladiando, foi um DNA que eu trouxe para a Urban, né? Então, a Urban nasce com o nome Urban Systems e eu tinha procurado fazer, antes da Urban Systems, eu criei a Urban Science Brasil, que era uma fusão com uma empresa nos Estados Unidos chamada Urban Science, que acabou não andando, a gente andou um ano juntos e tal, depois não deu certo, a gente saiu, se separou e eu criei a Urban Systems. A Urban Systems nasce, o tagline da Urban Systems era um novo olhar sobre a cidade. Legal. Era uma forma nova de olhar para o mercado imobiliário, que era um mercado ainda muito amador no meu ponto de vista. As incorporações, as análises dos produtos e dos projetos eram análises que eram muito superficiais. E eu, na Método, vivendo que nós tomávamos decisões para fazer incorporações na Método, lastreado em informações muito superficiais. Então, eu quis trazer, na Urban Systems, um aprofundamento desse olhar, trazendo uma característica de análise de risco, e não somente de pesquisa de mercado. Tem que contratar uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é um componente de uma análise de risco muito maior, né? Muito maior. E hoje é o que a gente faz. A gente faz análise de risco de negócios de base imobiliária. E mitigar esses riscos, o primeiro risco que você tem que mitigar é um risco de demanda, né? Existe gente para comprar isso que eu estou propondo? Parece brincadeira, mas essa pergunta poucos fazem, né? Os produtos nascem nas salas de diretoria. E aí a decisão é de colocar isso no mercado. E a campanha de marketing, a campanha comercial, lança uma rede enorme para ver o quanto ela consegue capturar desse mercado. Mas não é uma coisa assim que tenha uma precisão de entender que neste nicho eu vou capturar tanto, neste eu vou capturar tanto, e tem uma inteligência por trás do estudo de demanda e das fontes de captura que eu tenho para essa demanda. E, portanto, se eu tenho uma demanda muito grande, eu não tenho risco no produto que eu estou lançando no mercado. Então, na nossa análise de risco, hoje tem uma abrangência muito grande, porque você tem problemas com o meio ambiente, você tem problemas com acessibilidade. Não adianta ir construindo, se depois você vai ficar totalmente engarrafado. Os projetos... tem pessoas que não saem da garagem, né? Não conseguem sair da garagem de tanto engarrafamento na frente dos seus prédios. Então, a Urban nasce com esse viés. Felizmente, eu carreguei também, por ter tido esse tempo todo na Método, uma quantidade de relacionamentos muito maravilhosos, com profissionais maravilhosos e com empresários maravilhosos, que me ajudaram mesmo no começo a fazer estudos, e aí os estudos foram melhorando, foram crescendo, e hoje, com 26 anos de mercado e uma trajetória muito boa, feliz de ter tido esse tempo todo, nós aprimoramos muito nossa base de conhecimento e de informação e fomos ajustando coisas e incorporando coisas que façam sentido cada vez mais na análise e na proposta de mitigar riscos e ajudarmos os proprietários de áreas, os incorporadores, os desenvolvedores a trabalharem numa linguagem mais conectada e mais apurada também, né? Por quê? Porque você, quando vai agora, principalmente depois dos IPOs,
quando o mercado financeiro entrou para o mercado imobiliário passou a ter que dar respostas para um mundo financeiro, mundo de negócios de bolsa de imóveis, número de negócios de fundo imobiliário. E essa linguagem econômica, ela é muito precisa. Então, você não chega para pedir um financiamento, ou você não chega para fazer um roadshow para achar investidores para um determinado projeto, sem estar lastreado em estudos de meio ambiente, em estudos de demanda, viabilidade econômica. Eles são muito coerentes e muito rigorosos nessa triagem dos produtos imobiliários que eles vão investir. Então, o mercado imobiliário, que antes tomava decisão muito no feeling, junta uns amigos e faz um empreendimento, mudou, né? As pessoas começaram a ter que se aprimorar nos seus trabalhos e nas suas justificativas. Isso fez com que a gente amadurecesse também, nós também amadurecemos, crescemos, ficamos uma empresa pequena, mas muito charmosa. Tá igual o vinho, quanto mais tempo, mais gostoso fica, né? É verdade. E aí nós fomos recebendo desafios. E aí é a trajetória da Urban. Nós fomos recebendo os desafios grandes, né? Entramos para fazer estudos de hospitais, depois estudos de faculdade, estudos de edifícios de escritório, logística, e foi aumentando o nosso currículo, vamos assim dizer. E, mais recentemente, participando das concessões de aeroportos, de metrô, CPTM, rodovias, portos. E você imagina que cada trabalho deste abre uma frente muito grande de conhecimento, que é incorporado ao conhecimento já existente e que se soma quando nós fazemos um relatório para alguém que vai fazer um empreendimento e o risco dele está sendo mitigado por esse volume de coisas que a gente veio acumulando ao longo desses 25 anos. Um super conector de pontos. Super. Conector de pontos. Conector de pontos. É isso mesmo. Muito legal. Muito legal. E a gente se espelha muito no que está acontecendo no resto do mundo. Quer dizer, eu viajo normalmente uma vez cada 2 anos, 1 ano, para entender os avanços que ocorrem no mundo, para a gente não inventar roda muitas vezes aqui de novo, né? Mas é isso. Então, a Urban tem essa curiosidade, permanece conosco, com todos os nossos associados, né? E a gente continua assumindo desafios novos, instigadores, que nos obriga a fazer coisas que a gente nunca fez, mas que a gente reuniu conhecimento suficiente para nos candidatarmos a fazer. E quando a gente faz, incorpora-se ao nosso contrato e ao nosso currículo essa nova vertical de negócios, né? Tomás, eu fiz algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer, mas surgem coisas que eu não tinha nem previsto. Por exemplo, esta. É assim, estou acostumado. Assim, né? Não adianta. Estou acostumado. Eu fico imaginando assim, quando chega um projeto para você, e obviamente do segmento imobiliário, né? Assim, chega uma gleba, um terreno, uma grande área para seja desenvolvida, existem vários itens que são avaliados para mitigar esses riscos, que é o que você colocou. E aí existem as decisões que são decisões bastante tradicionais, de produtos a serem desenvolvidos, né? E obviamente, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, né, ao vivo no podcast, que existe uma mudança da lógica de morar e de ver as cidades que foi alterada completamente depois da pandemia. E como tomar essas decisões a partir dessa virada, assim, do que é o melhor produto a ser desenvolvido, qual que é a lógica melhor a ser utilizada? Cabe um projeto que sai completamente da caixa? Né, assim, pegando aí, nós estamos falando de Steve Jobs. Ninguém sabia que precisava de um iPhone até ele ter criado o iPhone, né? Pegando esses paralelos, como tomar esse tipo de decisão? Assim, Veja não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Não, tá claro, tá claro.
a gente, lá na Urban, a gente tem um negócio que chama-se as pessoas esfera. Uma pessoa esfera é uma pessoa que muda de assunto o tempo todo, porque quando há um pequeno toque, a bola muda de lugar. Né? Ninguém é cubo lá, né? Não tem isso. Então, a gente fala simultaneamente de diversos assuntos. Um batismo que a gente trouxe para a Urban e que hoje é um nosso diferencial é um conceito de lógica urbana. O que é uma lógica urbana? É que cidade existe no meu registro mental, que a gente também chama de cidade mental, que eu conheço e uso. Então, é uma cidade que faz parte do meu repertório de viver e de conviver. E a gente investiga essa lógica, com entrevistas, falando com as pessoas, fazendo as pesquisas e entendendo como que as pessoas se movimentam na cidade e quais são as referências que ela tem na cidade que organizam a vida dela do cotidiano. E o comportamento das pessoas, o entendimento desse comportamento é extremamente necessário. Por quê? Porque, assim, as pessoas têm as referências da cidade. Se nós formos sair daqui, do call center, para tomar um aperitivo em um determinado bar, e eu falar para você, você conhece o bar? Conheço. E nós saímos, provavelmente eu faço um caminho e você faz outro. Que são registros de mobilidade que você tem na sua cabeça que eu não tenho, posso ter outro. Porque eu uso referências do meu arquivo pessoal. Então, eu vou andar até a 9 de julho e viro à direita, você não, você desce aqui e pega a marginal. Enfim. Então, esse conceito de lógica traz um entendimento de que, às vezes, o risco ou o produto não está dentro da minha cidade mental. Percebe? Perfeito. Então, eu tenho uma borda de cidade em algum momento na minha cabeça que eu não reconheço o lado de lá da rua. Eu reconheço o lado de cá da rua. E a minha vida se dá do lado daquela avenida para a esquerda e não para a direita. E isso tem um impacto muito grande na hora que eu vou capturar pessoas para o meu produto. Quando eu fizer o meu marketing, a minha comercialização, eu tenho que usar as memórias afetivas. As memórias, de todas as maneiras, para essa pessoa ficar, incorporar esse lugar na cabeça deles. Por isso que você vê as referências do tipo perto do Shopping Morumbi, perto do Iguatemi, Morumbi Sul. Morumbi Sul está chegando em Itapecerica da Serra. Por que ele usa Morumbi? Porque Morumbi é uma referência que está no registro mental, né, dele. Então, esse conceito de lógica faz com que a gente investigue, num primeiro momento, que lugar é esse? E como que eu vou inserir esse lugar na malha urbana e como que eu vou inserir esse lugar na cabeça das pessoas que vão comprar, né? Então, onde está esse cara? O que ele tem de dinheiro no bolso? Ele é um comprador mesmo ou não é? Porque as pesquisas quali e quantitativas, elas obtêm respostas muito por aproximação, né? Porque você pergunta para a pessoa, você pretende comprar um apartamento nos próximos anos, ou um lote? Ah, claro, sem dúvida. Quanto tempo? Ah, uns 2 anos. Tal. Aí você vê onde ele trabalha, quanto ele ganha, não sei o que, ele não pode comprar, porque ele não tem esse dinheiro. Então, você parte, às vezes, de uma premissa errada, de um volume de demanda que não é aquele volume que você precisa e que vai mitigar o teu risco, né? Então, quando a gente recebe um terreno para olhar, a gente olha sob esse prisma de entender a lógica, entender como esse produto e esse lugar pode ser inserido tanto na malha urbana quanto na malha de pensamento do público-alvo para o qual ele vai ser desenhado. E Tomás, você pega muito desafio de áreas que não estão conectadas à malha urbana, acredito, né? Que são mais periféricas, né? Não é periférica no sentido pejorativo.
no sentido Não, mais afastados do centro urbano, né? Sim. E aí você tem que transformar esse lugar num endereço que seja lógico, que seja desejado pelas pessoas. E aí essas pessoas não têm essa memória afetiva que você colocou, que a cidade mental delas não faz parte daquela área. Como é que... Você usa o mais próximo que você tiver. O mais próximo o mais possível. próximo que você tiver. Agora, você também tem o conceito de formar o destino, de formar o lugar. Tem um marketing mais forte no começo, porque você tem que, como eu disse, colocar isso na cabeça das pessoas. E é incrível, né? Porque a cabeça das pessoas tem uma malha de registros, como se fosse diversos escaninhos assim com os registros mentais. Para eu colocar um novo lugar, eu preciso tirar um outro que está lá. Então eu tiro um próximo e coloco um novo, entendeu? Para que o novo lugar passe a existir na cabeça das pessoas. Então, num primeiro momento, você tem um marketing mais agressivo para constituir esse novo lugar. E depois constituir esse novo lugar para os consumidores possíveis e passíveis de consumir. Esses lugares, fazendas, lugares mais distantes que a gente estuda e não tem uma obviedade de produtos, a gente investiga muito o comportamento das pessoas e como é que ele usa, a cidade usa esses lugares todos para satisfazer essa quantidade de desejos que ele tem. E aí sim a gente utiliza uma coisa mais próxima. Então é perto da Baronesa, por exemplo, perto da Fazenda da Grama, né? Ou é no eixo da Castelo Branco. Entendi. Você trabalha esse conceito de lógica de uma forma expandida. E uma coisa interessante, Dani, que eu quero colocar é assim, depois da pandemia, eu acho que a pandemia é um marco na nossa vida. Acho que todos nós, como todo mundo nos Estados Unidos sabe, o que eu estava fazendo no dia 11 de setembro, né? Nós também saberemos na nossa vida o que foi o ano de 2020, né? 2019, 2020. A pandemia trouxe para nós uma reflexão muito grande. Eu sou budista, então... Que legal. Então, ela trouxe para nós a consciência da impermanência. Todos nós convivemos com a impermanência durante 2 anos, porque as pessoas morriam ao nosso redor. Não existia nenhuma camada social, não existia nada. Ninguém era mais privilegiado que o outro. Nada, né? E nós dialogamos com a possibilidade de partir daqui, né? Bom, isso trouxe uma reflexão para quem aproveitou isso, né? Para quem aproveitou essa pandemia. Eu sou muito grato que a pandemia trouxe para a minha vida uma reflexão e uma consciência do tempo que nos resta e o tempo que a gente tem para viver da melhor maneira possível, né? Então, a pandemia, quando ela traz esse conteúdo de qualidade de vida que eu passei a desejar, porque eu fui ameaçado de não estar mais aqui, então eu quero viver os restos dos meus dias da melhor forma possível, trouxe também uma nova demanda para o mercado com um novo crivo de qualidade, né? Uma compra mais consciente. Eu não compro emocionalmente só para investir. Tarará. Peraí, será que eu preciso de 3 casas, 4 casas? Será que eu preciso fazer esse investimento? O que realmente eu desejo para a minha vida? Que eu acho que essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E ele começou a fazer essa pergunta cada vez mais e demandando do cara que faz o prédio, o loteamento e tal, respostas mais convincentes. Por quê? Porque também nós nos familiarizamos a usar a internet e falar com o resto do mundo. Então, e a internet nós compramos a comida, nós compramos roupa, a gente viu filme, viu séries, e a gente ficou com uma abertura muito grande
de possibilidades de entendimento antes do processo da compra. Né? Então, hoje, ninguém chega num estande de venda de um apartamento sem saber, né? Sem ter tido uma varredura de coisas que ele viu, que ele acha que é bom para ele. E quando ele chega lá, ele chega para decidir. Porque o estudo que antes ele não fazia, hoje ele faz. Né? Então, essa mudança de comportamento traz uma mudança no mercado. É um outro momento do mercado. Só quero dar um parênteses aqui, Tomás, que eu dei aula por um bom tempo na área de pensamento estratégico, na cadeira, na faculdade de marketing. Existe um livro antigo, uma publicação pequenininha, antiga, do Google, chamado ZMOT, Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade. Porque até vamos dizer assim, a democratização da informação, que é o que a gente viveu e foi potencializado com a pandemia, você era impactado na prateleira. Então, eu sou cliente, eu entrei no stand de vendas e eu vou receber as primeiras informações no stand de vendas, que é o varejo. E, na verdade, não mais. Existe um momento zero da verdade. Então, não é mais o momento 1 da verdade, é o zero da verdade. Por quê? Porque eu já chego no stand de vendas, eu sei conceito, eu sei metragem, eu sei os diferenciais, eu já pesquisei a empresa, já peguei o CNPJ dela, já fui lá verificar se tem reclamação no Reclame Aqui. Eu chego lá, é isso aí. Pronto. É isso aí. Isso muda a lógica, né, cara? Muda a lógica completamente. Quando eu digo, o produto, ele não nasce na mesa da diretoria, no departamento de criação, no marketing. Ele nasce perguntando para as pessoas. Você tem que perguntar para quem que é que eu vou fazer isso. Nós tivemos agora, recentemente, um desafio maravilhoso que foi um sucesso, que foi a piscina com ondas lá da Fazenda da Grama, da Praia da Grama. Eu perdi essa missão, eu não fui visitar. Estou doido para lá conhecer. Tem que conhecer, tem que conhecer. A gente foi convidado, o Oscar Segal, é muito querido, uma pessoa muito minha amiga e tal, e aceitamos esse desafio de estudar um mercado e análise, e o risco e a demanda para a piscina de surf da Praia da Grama. Dá para fazer surf mesmo? Dá. Pra surfar lá? Surfar, a hora que você quiser, você vai. Tem os tamanhos de onda para principiante, onda para mediano e tal. Não é para mim, não. Vou passar muita vergonha. Mas também é uma piscina normal, um mar natural ali. Mas isso exigiu da gente uma criatividade para ir buscar esse momento zero de decisão, que é assim, eu vou romper com um comportamento e vou propor um outro, né, para o surfista. O surfista que sai às 5 da manhã para ir para Maresias surfar, correndo o risco de chegar em Maresias, não ter onda, e ficar a manhã inteira lá sem ter onda, passa a ter uma onda à sua disposição a 1 hora e pouco de São Paulo, onde você sabe que vai ter a onda do tamanho que eu quero, como eu quero, onda perfeita para surfar. Nossa, é um discurso de marketing sensacional. Incrível. Agora, é um recorte de demanda, porque é caro, porque tem todo um custo de ter que comprar o terreno, enfim. Tinha uma equação extremamente complicada de valor, de preço, de estar perto de São Paulo, enfim. E a gente investigou isso tudo. Quem faz surf aonde, quem vai para Portugal para surfar, quem vai para Havaí, como vai, quantas vezes vai, quanto gasta. Quer dizer, foi uma varredura de dados. Por quê? Porque o risco é muito grande. Se dá errado, meu amigo, não é brincadeira, não? Então, eu acho que o Oscar teve uma intuição fantástica, viu isso lá, falou isso para o Brasil serve muito bem, e principalmente para São Paulo, né? Que é um grande mercado e que tem que sair para ir para o litoral. A gente não tem o litoral aqui, a gente não é o Rio de Janeiro. Né? Então, ele teve um sucesso fantástico na Praia da Grama, e depois a gente fez o estudo do clube, que é ali o Beyond, que é ali no Transamérica.
Mas, enfim, eu disse isso porque, assim, toda hora aparece um desafio grande que a gente adora. Still hungry. A gente adora porque exige da gente uma oxigenação, sabe? Que a gente investigue, que a gente saia buscando coisas que a gente não viu antes e aprendendo também, né? É um aprendizado constante. Então, eu adoro esses desafios. E me fala de um grande desafio. Assim que você fala, Dani, esse foi um além desse, foi, né? Além desse. Além desse. Não, olha, eu tô assim, eu vou puxar uma sardinha aqui. Uhum. O que fez com que a gente se conectasse? Eu postei no grupo nosso, em comum da DIT, um podcast que eu fiz com o Gabriel, da Ware, que é uma galerinha que está mandando super bem nessa questão do place branding. Place branding. E aí, um dos exemplos que eu dei foi de Gramado. Eu sou alucinado com a Serra Gaúcha. Eu sou alucinado. Conversa comigo. As minhas memórias afetivas estão ligadas a Gramado. E aí, o Paulo falou assim, Dani, gostei de ver esse exemplo e eu gostei de ver que nós tivemos uma contribuição importante em Gramado, no trabalho que foi desenvolvido para o conceito e a vocação de Gramado. Como é que foi isso? Isso é curioso, assim. mas depois você vai falar do outro desafio. Então, isso aí é assim. A gente foi chamado pela associação, o Conselho, né, de Turismo lá, para olhar a ruptura da sazonalidade que Gramado tinha. Por que a gente só fica no verão, no inverno cheio de gente e depois não tem mais ninguém? Então aqui? você é o culpado. Eu sou. Você é o culpado. Não sou o único. Pois é. Por quê? Quando eu era menino, moleque, eu morava em Porto Alegre, nós íamos 15 dias, não, uma semana só no inverno, porque o pai falava, galera, nós precisamos ir no verão, porque no verão que é mais barato. Agora não tem mais isso não, né? O verão é altíssima temporada. O verão é altíssimo porque tem lá o Natal. Natal Luz. Então, o que a gente fez? Na verdade, não é nenhum ovo de Colombo, mas é essa forma de abordagem que a gente tem, né, de entender a lógica e o funcionamento. O que a gente percebeu? Primeiro, Gramado e Canela é uma coisa só, eles são emendados. E existem potenciais de turismo de Gramado e de Canela que são diferentes e que podem se complementar, se vocês não se degladiarem. Então, se eu vou fazer um centro de eventos, se você vai fazer outro, só tem demanda para um. Então, eu faço o centro de eventos aqui, você faz a hotelaria aqui. E a gente foi dividindo. Esportes radicais para Canela, esportes naturais, normais para Gramado. O público-alvo de Gramado mais velho, o público de Canela mais jovem. A gente foi dosando um mix entre as duas cidades para que elas não se degladiassem num primeiro momento e para que elas buscassem um cardápio de atividades fora da caixa, fora do óbvio, que é ir lá no inverno, né? Comprar suéter. Roupa de couro. Né? E aí começaram, aí o pessoal de lá mesmo, o pessoal do conselho e as agências de turismo começaram a pensar em canoagem, começaram a pensar em cavalos, começaram a pensar num monte de coisa. Turismo de saúde, com o Curotel, que a gente achava e foi exatamente uma grande âncora, né, para o programa de saúde. E o programa de saúde é um negócio louco, porque você vai para lá e você pode ficar uma semana, você pode ficar 10 dias, você pode voltar, né? Então tem um apelo de ruptura. E foi isso. E Gramado e Canela hoje é um destino fantástico, com um cardápio de opções de entretenimento assustador, para você ficar lá tranquilamente, sem repetir a atividade, uma semana, 10 dias. Tranquilo. E a gente comentava aqui, antes de entrar no podcast, que eu fiz propaganda da Serra Gaúcha para a galera aqui, e eu falei, cara, existe a Gramado, que é a Gramado com crianças, existe a Gramado você pode ser você mesmo, e a Gramado romântica. Tem várias Gramados. Tem várias Gramados. Mas uma sacada muito legal. E o desafio? Então, o desafio para nós, eu estou pensando aqui que, olha, quando a gente foi convidado para fazer receitas acessórias dos aeroportos, das concessões de aeroportos, a gente iniciou na primeira rodada, que tinha Viracopos,
Guarulhos e Galeão. Eu pensei que Confins estava dentro. Hein? Eu pensei que Confins estava na primeira também. Confins estava, desculpa. Confins estava. Aliás, Confins foi o responsável por eu também me apaixonar pelos aeroportos. Né? Aerotrópolis, né? Aerotrópolis, com o John Cassarda. Eu fiquei 6 meses orando, ajoelhado, bebendo naquela fonte incrível de conhecimento. E aí a gente percebeu um novo momento de que o mundo vai viver. Já viveu o mundo das caravelas, já viveu o mundo das grandes ferrovias, já viveu o mundo das grandes rodovias e agora nós vamos ter as aerovias. E o que a internet nos trouxe é esse mundo menor. O Cassarda dizia que o avião é o irmão físico da internet. Porque aquilo que você compra pela internet tem que chegar na tua mão. E quem traz? É o avião que traz. Então, quanto mais você conseguir trazer essa conectividade econômica, que é outra frase que ele usa e que a gente adotou, para dentro do teu negócio, e o avião é parte desse conjunto de modais, quer dizer, o Brasil optou por um modal de transporte rodoviário erradamente, na década de 50, quando nós fizemos essa opção pela indústria do automóvel, dos caminhões e tal. Um país desse tamanho né, tinha que ter optado também pela ferrovia. Não diria que você tem que monotematizar. Você tem que ter modais complementares e mais lógicos, né? Só um parênteses, Tomás, aproveitando todo o seu conhecimento, e você acha difícil implementar isso hoje? Não. Não é difícil? De jeito nenhum. Não. Olha, o Brasil, por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar fora do Brasil diversas vezes. Canadá, na Inglaterra, enfim. E eu sempre voltei para o Brasil porque eu sei e acredito ainda hoje, com todas essas loucuras que a gente vive aqui, que o Brasil é o único país que proporcionou e vai proporcionar ganhos de qualidade com repercussões mundiais do que qualquer outro país no mundo. Bom escutar isso nesse momento. Por quê? Porque, veja só, tem tudo para fazer aqui. Tem tudo. Você fala, se nós fecharmos um acordo com a China, que é o maior especialista em trens e ferrovias, existem ferrovias para serem feitas no Brasil, no estado de São Paulo, tudo. Então, é preciso ter maturidade política e maturidade econômica para uma transação neste nível internacional. Nós perdemos aí alguns anos nesse afastamento que a gente teve do mercado mundial. Estamos retomando agora, com tropeços, mas estamos retomando. Mas, de qualquer maneira, desenvolver multimodais no Brasil é perfeitamente viável. A cabotagem, os portos, profissionalizar esses campos e modernizar esses campos. Né? Nós não podemos ter um Porto de Santos com 1/10 da velocidade 10 vezes mais, demora mais tempo, 10 vezes um processamento de containers do que no Porto de Hamburgo, entendeu? Ou no Porto de Singapura. São hubs portuários e também hubs aeroportuários que têm uma velocidade assustadora de tecnologia, servindo a melhor performance na competitividade mundial. Nós só vamos entrar na competitividade mundial se fizermos a seleção de casa. E é muito legal de fazer a seleção de casa porque o resto do mundo está andando a 1000 e está sobrando coisas de tecnologia para serem aplicadas aqui. Né? Então, eu acredito muito nisso. Né? E esses conceitos modernos, né, de aerotrópolis, por exemplo, não é que eu preciso ter um aeroporto de Confins ou Galeão ou Congonhas para ser uma aerotrópole. É o pensamento de que o aeroporto e a cidade e a economia é uma coisa só. Né? É uma coisa só. Eu tenho que ter essa visão ampliada
da conectividade econômica, né? Nos falta, eu não sei se é isso, mas assim, aparentemente o que falta é um pouquinho mais de pensamento estratégico por parte do poder público, né, cara, de fazer essas conexões. Porque eu fico pensando, você fala da ferrovia e a Lotnet tem uma unidade, que eu comentei com você, em Ipatinga, e Belo Horizonte, você chega em Ipatinga pela 381, que é uma rodovia extremamente perigosa. É conhecida como a Estrada da Morte, que assim, tem o maior índice de acidentes, etc. E para evitar, são, se eu não me engano, 200 quilômetros, 198, 203, alguma coisa assim, entre Belo Horizonte e Ipatinga, que você faz em 4 horas pela rodovia quando não há imprevistos. Que loucura. E às vezes você chega a 6, 8 horas. Então as soluções que a gente tem é ou avião, que é surreal, não dá. tem uma taxa de ocupação absurdamente alta, porque as pessoas não querem ir pela rodovia, ou por trem, que são 4 horas. Eu fico pensando, imagina se nós tivéssemos uma ferrovia que ligasse São Paulo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Sim. E São Paulo, Curitiba. O que isso... Cara, ia mudar completamente a lógica econômica do Brasil. Mas não tenha dúvida disso. E concessões, é um modelo que está aí, já vingou, já sabe que é bom. Por que não? Por que não convidar as pessoas para isso? E foi esse desafio que a gente teve nos aeroportos, de entender que dinâmica tem de demanda para esses aeroportos que foram concessionados. Né? Porque era um desafio de que primeiro, você não vende nada. Você não tem a posse, você só tem a concessão. 30 anos. Segundo, você tem que colocar produtos que tenham crescer e que crescem na medida em que a demanda por voos cresce. Então, você tem receitas aeroportuárias e tem receitas não aeroportuárias, que são as que a gente chama de receitas acessórias. E isso vem no mundo inteiro crescendo, chegando a quase 50%, a 50% outro. No Brasil, quando foram feitas as concessões, a Infraero, que era a operadora dos aeroportos, tinha níveis de 7%, 5% de receitas acessórias. Né? Hoje, com o aprendizado, você entra em Congonhas, está lá cheio de quiosques e coisas. Cada metro quadrado, o cara aprendeu que cada metro quadrado vale. E eu tenho aqui um negócio. Né? Então, o desafio era entender a evolução para 30 anos e fazer a regressão de dizer, bom, quem vai voar no ano 20 vai precisar de um volume de tantos metros quadrados de estacionamento, tanto de hotel, tanto não sei. No ano 30, no ano 15... Desafio enorme. Caramba! E aí foi incrível, mas veja esse aprendizado, né? Quando a gente fez esse ensaio e esse trabalho para os aeroportos, e hoje a Urban, nós fizemos trabalho para todos os aeroportos, todos. Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Fortaleza, acho que só não fizemos Brasília... Fizemos Salvador também, só não fizemos Brasília. E a gente aprendeu que nesses 30 anos, quando você faz um bairro planejado, ou quando você faz uma cidade, um plano estratégico da cidade, é a mesma coisa. Não é? Você tem que prever a demanda. Quem que vai viver aqui no ano 15? Vai demandar o quê? De escola, de hospital, de saúde, de transporte, de mobilidade urbana. Quem vai viver no ano 20? Quantos habitantes nós vamos ter? Quantos empregos nós vamos ter? Que empresas estão aqui hoje? Que empresas eu preciso trazer para cá? Então, a gente usou a mesma lógica regressiva de 30 anos de concessão para 30 anos de desenvolvimento imobiliário. Então, é a curva ao contrário. No aeroporto, você vem de 30 para hoje e de hoje para 30 no mercado imobiliário. Porque é isso, né? Quando você faz alguns condomínios, aí entrando na tua área, de loteamentos, que você fala, estou fazendo 2.000 lotes. Tem gente para consumir esses 2.000 lotes em que ano? No ano 5, no ano 10, no ano 15? Tá, aí tem o lote, mas tem o que mais? Tem escola? Tem saúde? Tem posto de saúde? Não tem? Então, pensar estrategicamente o desenvolvimento é o que a gente tem feito hoje, assim, com esse arcabouço de aprendizado que nós tivemos com os aeroportos. Muito legal. Tomás, eu tô escutando você e imaginando as pessoas que estão nos escutando, que é a grande maioria loteadores, né, do mercado de loteamento,
E o cara deve pensar assim, puxa vida, como é que eu vou fazer no meu mundinho aqui para fazer com que o meu loteamento seja mais atrativo, enfim, tenha... Eu tenho... Como é que eu faço para ter um pensamento estratégico mais assertivo? Você tem algumas sugestões que você dá para esse pessoal? Assim, porque eu fico pensando, claro que o seu repertório é enorme, da sua empresa também é enorme, e isso facilita muito porque tem muitos pontos que estão se conectando. Uhum. E no mundo do loteador, o que você considera que é importante para ele ter um pensamento estratégico para que ele seja mais assertivo no projeto dele? Quais são as sugestões que você dá? Primeiro é assim, o loteador, o loteamento e o loteador trilharam um caminho muito imediatista. Eu tenho uma propriedade, eu olho para a propriedade e enxergo o lote de 200 metros quadrados. Ponto. Ponto. A hora que ele olhar para a propriedade e enxergar que ali é um conjunto de atividades imobiliárias num projeto urbano, ele vai mudar o pensamento dele. Porque ele tem que pensar na inserção urbana da propriedade dele, que vai conter diversos produtos imobiliários, inclusive as casas que serão construídas nos lotes. Porque ninguém compra lote. O cara compra um lote imaginando que é a casa que ele vai construir lá, né? E muitas vezes ele compra um lote para investir e não faz nada, e os loteamentos ficam vazios porque está todo mundo sentado em cima do terreno esperando ele valorizar. E isso é muito ruim para a cidade e ruim também para o desenvolvedor. Então, a gente está lá, liga para mim. Deixa eu passar qual que é o site mesmo? Não, é verdade, porque assim... Não, isso também tem um negócio interessante, porque a gente conta as histórias nossas, dos trabalhos que a gente faz, e todo mundo fica pensando, pô, eu tenho só um loteamentozinho, tenho um terreninho lá que eu queria vocacionar. Não tem problema nenhum, não. A gente tem trabalhos de um bar que estava na Padre João Manuel, que queria mudar para Alameda Santos. A gente estudou a mudança do restaurante daqui para lá, entendeu? Não tem tamanho, tem inteligência e tem necessidades que a gente supre. Eu me lembro quando estava na Método Engenharia, a gente fez o restauro do Teatro Municipal daqui de São Paulo. E fizemos também do Teatro Municipal de Fortaleza. E foi uma obra de restauro magnífica, gente. Foi um desses trabalhos que marcaram a minha vida, né? Você imagina ter 1.500 pessoas trabalhando, desde o cara retocando a boca do palco de ouro, né? Legal. Com pincéis, botando ouro lá, e outro entrando com uma viga no teto, passando pela janela, porque é tudo tombado ali, para colocar uma viga para fazer uma sala de ensaio das orquestras. Então, era um desafio maravilhoso que a Método viveu e que eu fiz parte disso daí. E o restauro do Municipal teve uma dimensão nacional e internacional. E aí, você encontrava com as pessoas querendo vender a Método para ser a construtora, o cara fala, pô, mas eu não tenho nada para restaurar. Porque tinha se posicionado dessa forma, né? Não, mas a gente não é só uma empresa de restauro. A gente constrói predinho, constrói apartamento e tal. Então, é isso. Eu acho que o que vale, na verdade, é a dimensão e a coerência que a pessoa tem de que ele precisa fazer uma análise de risco. A pessoa precisa adquirir essa conscientização de que é muito arriscado. Nós fizemos um trabalho durante um tempo grande para a Associação Brasileira de Franquias. E você sabe que eu fiquei muito triste nesse aspecto, porque você pegava pessoas que tinham lá, pegavam o seu fundo de garantia, pegavam o dinheiro da rescisão do contrato, e aí a família tinha uma casinha não sei aonde, tarará, e aí eles pegavam uma franquia para colocar qualquer coisa lá, pão de queijo, qualquer coisa naquela casinha. Então ele empenhava todo o dinheiro dele, empenhava a casa da família, empenhava dinheiro dos amigos e tal, num risco assustador, porque aquele lugar
eu bati o olho e falava, não vai funcionar, não precisa fazer estudo nenhum, não dá aqui, olha a quantidade de coisa que tem aqui ao teu redor. Né? Mas as pessoas fazem essas coisas sem a consciência de que você tem um risco muito alto. Então, se uma coisa vale, a gente está aqui conversando com esse povo todo, tem que fazer uma análise de risco por respeito ao seu patrimônio que foi adquirido, a sua questão financeira que também foi formada, precisa, porque um erro hoje é muito caro, custa muito caro e às vezes custa quebrar a empresa. Eu tenho um ditado, Tomás, que eu uso com os loteadores, porque eu sou defensor das análises de mercado. Assim, mesmo aquele empreendedor que não tem recursos ou que não quer despender do investimento necessário para uma análise de risco, não vou nem mais falar agora de análise... Não faça mais. Não fale mais pesquisa de mercado, análise de risco. Eu costumo dizer para ele assim, cara, o seu negócio não é 1 quilo de carne. O que eu quero dizer para ele? Nós estamos trabalhando com VGV de 50 milhões, 70 milhões, 100 milhões de reais. Quer dizer, com uma previsão de obra de 20 milhões, de 30 milhões, quer dizer... Só na infraestrutura você já sai com essa partida, com essa largada, e você não fez uma análise de risco, sim, que é doído, né? É doído. E você veja, né, Denning, assim, olha, quando você... Por isso que eu digo que o mercado imobiliário ainda precisa amadurecer. Quando você gasta 1 milhão, às vezes 2 milhões, na construção de um estande de venda com apartamento decorado, sem saber se tem demanda ou não, é muito louco, né? Não é louco? Não, porque eu não quero fazer um investimento num estudo de risco de demanda que custa 200, 150, 200 mil reais. Então, você não está usando 1%, 0,1%, não estou nem falando em VGV, porque VGV foi uma palavra proibida lá no escritório da URBA. A gente não fala em VGV. Não, VGV não existe, né? VGV é um desejo, é uma conta que a gente faz, que multiplica um pelo outro e dá um numerão grandão lá. Aí dá um numerão grandão sempre dá um número muito grande, porque o cara vendeu tudo no primeiro momento, entendeu? E aí ele faz a conta ao contrário, né? O loteador diz, bom, se eu vou ter uma permuta de 30%, eu vou ganhar tantos milhões e pronto, e fica feliz da vida. Só que para atingir esse resultado, ele precisa passar por esse caminho todo. Precisa ter demanda, precisa fazer marketing, precisa vender. E aí ele tem o VGV, né? Que normalmente não é aquele que ele estimou, é um pouco menor. Né? Desde que ele tenha realmente mitigado todos os riscos. Então, acho que essa é uma fala que é amadurecimento do mercado, sabe? Amadurecimento. Porque o investimento nessa análise de risco é mínima comparado com aquilo que ele tem pela frente em placemaking, em marketing, posicionamento estratégico, comercialização. Esse dinheiro é muito pouco. E parece ser uma cultura bem própria nossa, né, Tomás? Assim, porque eu acabei estudando alguns projetos fora do Brasil e o que a gente percebe claramente é um nível de planejamento invejável, uma estruturação estratégica assim, que é impressionante, e a operação é basicamente seguir esse fluxo, né? Que é isso, né? E a gente não, parece que o nosso negócio vamos lançar, vamos embora. Vamos embora. Né? Não, é uma loucura, loucura. Bom, nós estamos chegando no final, né? Que pena. Mas a gente tem que marcar uma próxima conversa. Ô, Deni, é um prazer conversar com você, para mim é uma delícia. Tomás, eu queria que, assim, do mesmo jeito que teve o discurso lá do Steve Jobs, que ele fez as recomendações, né, do Still Hungry, Still Foolish. Sim. Quais as recomendações que você dá para os nossos ouvintes? Aquela história, né, que se conselho fosse bom, custava caro. Né? Mas é assim, olha, eu acho que... Primeiro, eu queria agradecer muito esse papo com você. Isso aí foi uma coisa muito boa, com essa descontração e com essa forma de conduzir que você tem,
que é muito legal, e eu te agradeço muito. Eu que agradeço, mano. E acho assim também, que você conversa com esse povo todo, e o que eu posso deixar da nossa experiência vivida é que, vamos dizer, a inflexão da curva, né, de crescimento profissional e de crescimento de empresas se dará pela maturidade analítica estratégica do teu negócio. E isso requer um pensamento, um investimento, retorno muito grande, né? Então, para os loteadores, primeiro, não é só lote. Lote é um componente de um destino. Então, se você vende um monte de lote, mas não tem ali uma padaria, não tem a escola das crianças que vão morar lá, não tem pracinha, não tem playground, não tem clube, não tem não sei o que, você está construindo um problema. Você não está construindo uma solução. A segunda coisa é, não coloque seu dinheiro sem ter uma análise de risco. Se não fizer com a Urbem, faça com quem quiser, mas é muito, como eu disse, é muito desrespeito para com o seu dinheiro e para com a sua trajetória para chegar nesse ponto de lançar um empreendimento dessa natureza sem os devidos cuidados, né? E proporcionalmente esse investimento é muito pequeno para você mitigar um monte de risco. Eu costumo dizer que assim, esses lançamentos, esses aventuras aí sem estudos nenhum, baseado no feeling, né? Tem aquela máxima que o Morris Albert foi o único cara que ganhou dinheiro com feeling, aquela música que ele cantava lá. Mas é assim, você tem 50% de chance de errar e 50% de chance de acertar. Eu diria que a chance de erro até... Hein? Eu diria que a chance de erro até é maior quando é no feeling, né? Mas eu digo que 50 é 50. O que a gente faz? Essa parafernália toda, mega banco de dados, informação que a gente tem de 25 anos de trajetória, estudando para todo mundo, fazendo coisa. O que a gente traz? 80-20. A gente consegue reduzir 30% do risco com os nossos estudos. Você não elimina o risco, porque todo negócio tem um risco. Então, você tem um risco de 20% que permanece. Mas você sai de 50% e vai para 80%, entendeu? Com toda essa loucura que a gente construiu de informação nos últimos 25 anos. Então, é para se pensar desse jeito, né? Porque o risco é muito grande mesmo. É grande. Ô, Tomás, você está falando aqui, eu tô pensando. Eu tenho um grande amigo que é filho de japonês, bem perfil do Paulo, sim, cara, todo lógico. O Paulo está agora no céu, né? Porque ele tem um filho, nasceu o filho dele aí 2 semanas atrás. Um filho desejado, assim, ficou 10 anos desejando o filho, e agora ele está lá, um pai mais bobo que ele. É mesmo? Que legal. Ele está super feliz. Legal. Mas eu tenho um grande amigo que ele chama Haroldo, a gente chama ele de Haroldão. Eu falo que ele é o mestre Yoda para mim. Toda vez que eu tenho que pensar um negócio, Haroldão, deixa eu te fazer uma pergunta. E, cara, assim, você vai virar meu segundo mestre Yoda, viu, cara? Muito obrigado. Putz, muito cara, obrigado. Assim, sensacional. Eu agradeço muito essa sua generosidade. Muito generoso. Obrigado mesmo, viu, Tomás? Assim, foi rico, insights super importantes. Eu tenho certeza que vai contribuir demais para todo mundo. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Obrigado eu. Eu te agradeço muito. Valeu.